paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um brado de vitória a esse Deus que tem nos abençoado nesta noite, que tem derramado a sua graça sobre cada um, e Ele se encontra aqui presente, e Ele está nos abençoando e entrando em todas as áreas da tua vida. Você crê, irmãos? Aleluia! A palavra de hoje está no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5, e o verso 13. O final do verso 13. O final do verso 13. Desculpa, é 5:16. O 16, finalzinho do 16. Que diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode ler comigo? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Você pode declarar com fé? A oração agora com mais fé. Você pode declarar o Senhor Jesus? Amém. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Podeis assentar, irmãos. A gente pede para que os irmãos fale a palavra, para quê? Para que a gente possa memorizar, para que a gente possa guardar a palavra do Senhor, para que essa palavra entre no nosso coração, que é uma palavra de fé. Então a palavra ela está dizendo o quê? Que a oração, irmã Zila, do justo, ela pode o quê? Então, é para a gente orar com fé, que a oração ela feita com fé, ela pode, é uma oração poderosa, é uma oração que ela pode em tudo, amém, irmãos? Então ele convida o quê? Para a gente ter fé em nosso coração, para a gente chegar diante de Deus com um coração convicto e cheio de fé, porque a oração, ela feita com dúvida, vai acrescentar? Não vai, né, Tati? Mas uma oração, um coração cheio de fé, um coração cheio da presença do Senhor, convicto que Deus é poderoso, ela pode muito em seus? Amém. Vocês estão aqui presentes, amém. Ela pode, irmãos. Então é isso que o Senhor, que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração durante todo o culto, durante o louvor, durante as oportunidades, a palavra aqui cantada, o Senhor está ministrando ao nosso coração, que é para a gente ter fé, a gente crer, a gente não duvidar que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, uma oração feita com fé, um irmão, um justo, quem é o justo? É você e eu, que fomos lavados e remidos no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a sua oração feita com fé diante de Deus, ela pode, ela tem poder, e o Senhor entra para libertar e fazer o impossível na tua vida e na minha vida. Amém? Então, irmãos, essa palavra que está em Tiago, capítulo 5, essa palavra, que está nessa carta de Tiago 5, ela foi escrita para os nossos irmãos ali em Jerusalém. Então, Tiago, ele escreve essa carta para os irmãos, por quê? Os irmãos estão passando muitas provações, eles estão passando dificuldades, tentações, problemas de tudo quanto é tipo. E não está sendo fácil a vida ali da igreja, dos irmãos, porque são muitas provas,
São muitas tentações no meio da igreja e tem lutas também entre os irmãos dentro da igreja. Tem pessoas enfermas, pessoas doentes. Então Tiago ele vai escrever esta carta para quê? Para ensinar os irmãos a como sobressair dessas situações, que é o ensino do quê? Da oração. Então ele escreve para que os irmãos possam praticar a oração da fé. E não é diferente, igreja do Senhor. No tempo de Tiago, no qual os irmãos estavam ali passando por todas essas lutas, eu tenho certeza que aqui tem irmãos com o coração aflito, com problemas que talvez você acha que não tem como resolver, mas para o seu Deus a resposta. Em Deus a vitória. Então por isso que essa carta ela foi escrita ali para os irmãos e ela pelo Espírito Santo dirigiu Tiago a escrever para instruir os irmãos a começar a orar e a crer no poder da oração feita com fé. Então o Espírito Santo ele nos ensina nesta noite também que é para a gente se posicionar, se levantar crendo que a oração da fé ela pode muito, ela traz vitória, porque você ora e o Senhor, Ele é que faz, Ele é que traz o resultado para nossas vidas. Amém, irmãos? Então, Tiago escreve, e vocês devem saber que Tiago, ele é irmão de Jesus. Tiago que escreve essa carta. E então a gente... Tiago ele é irmão de Jesus e a Bíblia diz que Jesus teve irmãos e teve irmãs. E após Jesus ser ressuscitado, Tiago ele é levantado ali como pastor, como um líder ali na igreja de Jerusalém. Então ele cuida ali dos irmãos e ele vê que aquela igreja ela está sofrendo muito, porque tem muitos irmãos dispersos, sofrendo com tribulações, com lutas, com provações, com enfermidades. Então, Tiago ele é dirigido pelo Espírito Santo, ele vai ensinar, ele quer que os irmãos aprendam a levar diante de Deus através da oração. Então, é isso que o Espírito Santo fala ao nosso coração nesta noite, que não há nada impossível para Deus. Foi isso que ele disse para Maria. Nada é impossível. Então Tiago ele ensina a igreja que é para levar diante de Deus as nossas causas. E ele fala conosco agora para a gente colocar tudo por meio da oração diante do Senhor. Que Deus ele é poderoso para operar nas nossas causas. Então vamos ler aqui o capítulo 5 de Tiago, do verso 13 até o 20. No qual ele traz o ensinamento para a igreja do Senhor e para nós hoje, não somente para nós aqui no Parque das Graças, mas para todos os nossos irmãos no mundo inteiro. A palavra do Senhor, ela é ministrada, ela é falada para que a igreja se fortaleça no Senhor, para que a igreja seja levantada por meio da fé, da oração, crendo no poder do nosso Senhor Jesus. Então ele diz assim, do 13 até o 20, ele vai falar: está alguém entre vós aflito? Ore. Então tem alguém com aflição no meio de vós? Ore ao Senhor. Está alguém contente? Cante louvores. Então se estamos felizes, vamos cantar. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do ungindo-o com azeite em nome do... Então quem cura é Ele que cura. Nós temos apenas que agir. Então ele fala: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. O próximo. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor vai fazer o quê, irmãos? Vai deixar ele ali abandonado? Vai fazer o quê? E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Próximo.
Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para quê? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o que, irmãos? Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão. Amém. Então esse é o ensinamento da palavra do Senhor para nós nesta noite. Que a palavra de Deus fala, né? Então o Senhor vai nos ensinar o quê? Que Tiago estava falando ali para os irmãos. Não fiquem sofrendo, não fiquem passando aí essas aflições, provações, mas exercite o poder da oração, a oração feita com fé. Então Tiago, ele desperta, ele quer trazer os irmãos para Deus, ele quer trazer a atenção do povo de Deus, não para suas lutas, para suas provações, para sua dor, para sua enfermidade. Ele quer que os irmãos se voltem para o Senhor, que os irmãos creiam no poder de Deus. Então ele fala, ele ensina que a oração, ela tem poder, mas essa oração, ela tem que ser feita com fé. Amém? Então a palavra do Senhor vai dizer aqui que a oração, ela traz a cura não somente para o nosso corpo físico, mas ela traz a cura para todas as áreas da nossa vida. Ela traz a cura para todas as áreas, para todas as dimensões da nossa vida. Aí a gente vai lá no verso, esse mesmo, né? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, se-lhe-ão perdoados. Então essa oração que ele fala aqui, tem alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, fala com o pastor, chama o seu líder, fala o que você está passando, o que você está precisando, qual é a sua dor. E a palavra diz, não é Rose que diz, o Espírito diz, o Espírito Santo fala. Chame o seu pastor, o seu líder, e ele vai o que? Ungir. Ele vai te ungir. E a oração da fé vai fazer o quê? Vai te levantar. Ela vai curar. Não é eu ou você que vai orar, que vai fazer, não. Quem vai levantar vai ser quem? É o Senhor. O Senhor é que faz. Eu e você, a gente vai o quê? Orar. Mas quem vai agir? Quem vai trazer o resultado? Quem vai trazer a cura? É Deus. A palavra diz o quê? O Senhor. Ah lá, e o Senhor o levantará. Irmãos, temos que ter um coração convicto, um coração cheio de fé, um coração crendo nesse poder de Deus, que é Ele que vai agir. Nós vamos orar, mas quem vai fazer vai ser Deus. É Ele que levanta. Eu oro, você ora.
mas quem vai agir é Ele que vai trazer a cura. Ele vai trazer a resposta para a sua vida, para aquilo que você necessita. Então, é o Senhor que levanta. E a Bíblia diz, então, que esta oração, que quando você é curado, ele fala o quê? E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então nós vamos orar e Deus, ele vai curar, Deus vai agir. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então o Senhor vai tirar a aflição da sua alma, aquilo que perturba a tua mente, as suas emoções, será o quê? Curada. Porque é Ele que perdoa os pecados. Então você vai ser liberto. Por isso que Ele entra em todas as áreas da nossa vida. E Ele traz a cura. Traz a cura para a nossa alma, para o nosso corpo físico, para nossas emoções e também para a nossa mente. Amém, irmãos? Então a oração feita com fé, ela vai trazer a cura para todas as áreas. Ela vai trazer a resposta para tudo que você e eu nós precisamos. Mas a gente tem o quê? Que exercitar a oração. E é isso que Tiago estava ali ensinando os irmãos de Jerusalém. Ele queria que os irmãos compreendessem, não ficassem ali sofrendo, sendo atribulado pelas lutas. Então ele diz ali aos irmãos, ele ensina, fala, irmãos, orem, exercita a oração feita com fé, porque o Senhor, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. É o Senhor que trabalha ao teu favor. Não fique aí sofrendo, mas orem ao Senhor, busquem ao Senhor. Então, a igreja, Ele quer unir a igreja, Ele quer que a igreja se volte para o Senhor. E que a igreja, então, coloque no seu coração que Deus é poderoso para agir. Amém? Então, irmãos, Deus não somente cura o nosso corpo físico, mas Ele cura todas as áreas da nossa vida. Está ali, ó. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Palavra de Deus. Amém? No 16, o Senhor vai falar, a palavra nos ensina o quê? Confessai as vossas culpas. Aqui o Senhor, Ele fala que a oração, ela vai desenvolver no meio do povo de Deus, da igreja, entre nós, entre os irmãos, o quê? Uma comunhão, vai fortalecer a nossa comunhão em Cristo Jesus. E vai fortalecer a nossa comunhão, Tati, entre eu e você, entre Nath, entre todos aqui, entre os pastores. Porque ele fala assim, ó, confessai as vossas culpas. Então é para que a gente seja fortalecido na comunhão. O que é comunhão? É ter algo em comum. Você passa por provações, eu também passo. Então vamos nos ajudar a confessar. Irmã Rose, eu estou assim, ó. Então vamos orar, Tati. Deus vai te dar vitória. Deus tem poder. Então é isso que a palavra está nos ensinando aqui, que Tiago fala para os irmãos. Ele fala assim, irmãos, confesse, fala um com os outros. Ele não vai falar para você contar o problema dele e é para você sair falando para a igreja inteira. Não. Ele está falando o quê? Confesse, para que um possa ajudar o outro em oração, num conselho. Não é para mim sair falando, contando o problema do irmão para toda a igreja ou para as pessoas fora. Ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? Para quê, irmãos? Vocês estão aqui? Para que sareis, é a palavra de Deus. Então confesse. Precisamos desenvolver essa comunhão entre nós, ter essa transparência de poder, essa confiança de poder eu chegar no Rubens e falar, Rubens, eu estou passando por isso. E ele, Rose, vamos orar, vamos confiar em Deus. O Senhor, Ele é poderoso para perdoar, para ajudar, para te levantar. Então é isso que a Bíblia está falando, não é eu que estou falando, mas a Bíblia, o Senhor está falando. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros.
Então, Tiago, ele ensinava o povo ali, porque o povo estava disperso, sofrendo demais. Então, ele queria trazer a igreja ali para a presença do Senhor. Então, ele diz, confesse, fale, porque a oração, ela pode muito em seus efeitos. Vocês são filhos de Deus, vocês são servos de Deus. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, que Ele é poderoso para agir na tua causa, para agir na tua situação. Então Ele convida a igreja, Ele chama a atenção dos irmãos, e o Espírito Santo está chamando a nossa atenção para que a gente creia, para que a gente confesse o nosso pecado, para que a gente possa compartilhar, não para levar para outros, mas para que a gente possa ajudar uns aos outros, porque todos nós somos dependentes desta graça do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, esta é a palavra do Senhor. Então, diz assim, para que sareis? E a oração do justo, ela pode em seus efeitos. Você crê? Você crê que a sua oração, ela tem poder? A sua oração feita com fé? Então pegue essa porção do Senhor, esta palavra do Senhor que está sendo liberada aqui nesta noite, irmãos. Creia no Senhor, creia que a tua oração, quando você chega diante dEle com fé, ela pode muito em seus efeitos. Irmãos, essa palavra, quando fala confessar, né, a gente vê que às vezes é difícil você chegar por irmão e falar, porque você fica com medo, mas o Espírito Santo está falando que é para a gente ter confiança, e quando a gente ouvir algo, é para a gente levar diante de Deus, e não espalhar, mas levar diante do Senhor, e essa oração da fé vai ajudar esse irmão, vai libertar esse irmão, vai levantar esse irmão, vai curar este irmão, porque o Senhor trará a vitória, através da sua oração. A gente vê aquela passagem da menina, que ela foi levada ali para a Síria, e ela viu ali o seu país sendo destruído, os seus pais sendo mortos, e ela sendo escrava numa outra terra, e ela vê ali o seu Senhor doente, acometido de uma enfermidade terrível de morte, e ela no seu coração, o coração dessa menina estava cheio de fé, porque ela estava ali sendo uma escrava, e ela poderia então, quando viu ali o seu Senhor sofrendo, padecendo, ela poderia falar assim, bem feito, Ele acabou lá com o meu país, acabou com a minha nação, com a minha família. Aquela menina, ela perdeu tudo, mas a palavra do Senhor diz o quê? Que ela não perdeu a fé. Aquela menina, ela guardou a fé. E é isso que o Espírito Santo está nos ensinando, que Ele é poderoso para agir na tua vida, para agir na minha vida, em todas as áreas. E aquela menina, então, ela fala ali para a senhora dela, se o meu Senhor for até Israel, lá tem um homem de Deus, e ele vai ser curado. Através da palavra de uma menina, aquele homem sai ali da sua nação, e ele corre ali para Israel. E diz a palavra que ele pega os seus carros, as suas carruagens, os tesouros, pega os bens, por causa da palavra de uma menina. Olha o poder da palavra que está na tua boca. Palavra de fé, palavra de oração, palavra de Deus. Uma menina escrava em outro lugar, ela libera sobre a vida do seu patrão. E a palavra diz então que aquele senhor, ele vai até o homem de Deus e ele é curado. Ele é curado através da palavra, da boca de uma serva de Deus, que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. O maior tesouro que a gente tem é a nossa fé. Saber que independente de qualquer situação, nós temos que ter essa fé firme no nosso Deus, que Ele é poderoso. Amém, irmãos? Nesse capítulo mesmo, a palavra diz sobre Elias. Elias, acho que está um pouco para baixo, né? Que Elias, ele orou e não choveu por 3 anos e meio.
17. Ó, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. O que está falando aqui? Que ele era sujeito igual a eu e igual a você. Ó, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Está vendo? O poder da oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é a palavra do Senhor. Então, Tiago aqui ele está despertando a igreja, ele está ensinando os irmãos. Fala, irmãos, Elias era como eu e você, sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou, pediu para não chover e não choveu. Durante 3 anos e meio, o céu fechou. E havendo ali então uma escassez, um problema sobre a terra, ele foi orar e pediu para que chovesse. E os céus, e o Senhor abriu as janelas do céu e choveu. Através da oração, através da tua oração, irmãos, vai chover sobre a sua casa, sobre a sua vida. Porque é o Senhor que faz, é a oração feita com fé. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, através da sua oração, não desista. É isso que Tiago está convidando os irmãos ali em Jerusalém. Irmãos, se voltem à oração, pratique a oração, orem com fé, enche o seu coração de fé, porque Ele é poderoso para fazer. Então, Elias ora. E a terra, diz que a terra foi renovada e produziu o quê? Fruto. Então a sua oração, ela tem efeito, vai produzir fruto. Você será renovado, a sua casa, a sua família, os seus filhos serão abençoados. A sua oração vai produzir fruto. A palavra que sai da sua boca, feita com fé, por meio da oração, vai produzir. Eu não vejo, mas eu creio. Vai acontecer, porque Ele levanta, Ele faz acontecer. Amém, irmãos? E o que Jesus falou para mim e para você? Em Mateus 7. O que Jesus diz para nós em Mateus 7? Pedi, fala igreja, leia com fé, pedi, amém? Então quem bate, a porta vai se abrir, se você orar, a porta vai se abrir, o Senhor vai te abençoar. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, vai se abrir. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Que Deus acrescente fé no seu coração. Que o Senhor te abençoe mais e mais nesta palavra. Que você possa crer que a tua oração, ela pode muito em seus efeitos.